eu vou falar muito sobre saúde, mas como pano de fundo existe todo o esforço para a gente pensar numa estratégia nacional de desenvolvimento para o nosso país. E a ideia é que a gente pense o desenvolvimento, bem-estar e economia nacional, rompendo o paradigma de que o bem-estar não cabe no PIB, de que a Constituição de 88 ela é inexequível, né? Assim, ela não é passível, né? Como se ela tivesse mais direitos do que cabe no próprio PIB, ao contrário. Eu vou argumentar, vou conversar com vocês que o bem-estar, a vida, a saúde, elas não apenas cabem no PIB, como elas são a solução para a volta do crescimento do PIB, junto com a ciência, a tecnologia e a inovação. Eu vou trazer um pouco para vocês a abordagem do complexo econômico do Estado da Saúde, que é toda essa base produtiva. Quando a gente olha a saúde, a gente pensa que está lidando apenas com a política social. Eu vou mostrar que a saúde faz parte, talvez uma das partes mais importantes da estrutura econômica nacional. Não apenas porque a gente não pode ter um país desenvolvido que não haja qualidade de vida, que não haja vida, como a própria pandemia da Covid nos mostra, mas também como se a gente não se preparar para entrar no mundo da inovação, no mundo da quarta revolução tecnológica, dentro de uma visão nacional e voltada para as pessoas, a gente pode ser condenado definitivamente às condições de dependência, de atraso e de assistir a um mundo em que, ao contrário do que está na Agenda 2030, né, na Agenda do Desenvolvimento Sustentável, muitos vão ficar para trás, países vão ficar para trás, pessoas vão ficar para trás, e o nível de renda, aonde as pessoas nasceram, os países que elas vivem, serão determinantes, por exemplo, da sua qualidade de vida, da sua expectativa de vida, do seu bem-estar e da sua própria alegria, né? A saúde, né, me permite fazer essa discussão, porque a definição correta e mais moderna de saúde não é a saúde como ausência de doença, é saúde como qualidade de vida. É assim como a Organização Mundial da Saúde conceitua a saúde desde 1978, na Conferência de Alma-Ata, é assim que está na nossa Constituição. A saúde ela é decorrente de um conjunto de políticas econômicas e sociais que interferem, incidem na qualidade de vida, ou seja, saúde é vida, é qualidade de vida, e não apenas de doença, ausência de doença, e, portanto, quando eu falo de saúde, eu estou falando de desenvolvimento. O sentido último do desenvolvimento é a qualidade de vida das pessoas. Bom, alguns elementos críticos para um programa de pesquisa são absolutamente essenciais para a gente poder falar de políticas públicas e que devem ser tratados quando a gente vai estudar o mundo que a gente vive, né? A primeira questão, a questão das transformações tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais em curso. A gente está numa completa transformação no mundo do trabalho, uma completa transformação na vida das pessoas. Hoje, a forma como as pessoas lidam com a família, com os filhos, com os amigos, essa aula, ela seria impensável há 5 anos atrás, né? A sociabilidade que a gente está assistindo, o desemprego estrutural, é aquele desemprego que não volta nunca mais, porque determinados empregos, né, pessoas que perderam empregos e não puderam se requalificar, nunca mais poderão ser empregadas no seu ofício, porque o padrão tecnológico está numa mudança profunda. Né? O meio ambiente, né, mostrando todas as consequências de um padrão de desenvolvimento que não tem sido amigável ao meio ambiente, né? Interferindo na vida não apenas das pessoas, mas na vida do planeta, né? Então, esse contexto de transformação tecnológica, econômica, social e ambiental,
ele permeia toda a política pública. Eu vou dizer, nós não podemos pensar o Estado, pensar o próprio serviço público, sem olhar e considerar a forte transformação que a gente está vivendo no planeta, no mundo, inclusive com uma extrema diversidade e desigualdade em termos internacionais. Um segundo elemento que é central para que a gente possa tratar é essa articulação entre a dimensão econômica e social do desenvolvimento. Não dá para a gente achar que, de um lado, eu tenho o mundo da competitividade, o mundo das empresas, o mundo da dinâmica capitalista, e a gente está no mundo capitalista, no mundo onde o setor empresarial, quando uma empresa fecha, uma empresa de tecnologia, que gera emprego, que gera renda, é uma tragédia. Então, a gente tem que saber lidar com isso de um modo muito franco e direto, no diálogo com vocês. Nós estamos num contexto capitalista que a gente precisa ter empresas fortes. E, ao mesmo tempo, ter um sistema de ciência, tecnologia, inovação e de bem-estar que seja articulado. Então, a perspectiva que a gente desenvolve na Fiocruz há décadas e que hoje a gente reafirma, eu pude ter a oportunidade, inclusive, de reafirmar e dialogar isso no Congresso Nacional, colocando, avisamos há 20 anos que se a base econômica e tecnológica do país não fosse desenvolvida, poderíamos ter uma crise sanitária. E a Covid mostrou aí o que é o risco de a gente ter um país que faltam ventiladores, máscaras, que a gente teve uma defasagem na produção de vacinas, e ainda bem que temos a Fiocruz e o Butantan, senão a gente estaria frito, literalmente. Então, como é que a gente articula a dimensão da dinâmica capitalista, da dinâmica da ciência e tecnologia e do bem-estar? A gente tem que pensar isso junto, e não apenas o bem-estar e a sociedade como políticas compensatórias, enquanto isso, o mundo empresarial sem nenhum tipo de orientação, direcionamento, regulação e de articulação com o bem-estar da sociedade. Uma terceira questão que é importante a gente tratar e que interfere a vida do gestor, a vida da administração pública, é a gente pensar as assimetrias globais. A pandemia da Covid, ela mostrou de modo muito claro que importa o que a gente produz. Não é verdade que a gente pode ser um país desindustrializado, voltar a ser um país do século XIX, primário exportador sem consequências. A gente mostrou a importância central, a gente viu a importância central de ter uma economia nacional forte, inclusive para garantir o direito à vida e um sistema universal de saúde. A gente notou profissionais de saúde sem equipamentos de proteção individual para cuidar das pessoas, porque não havia produtos. Muitas vezes, países ricos tirando máscaras e equipamentos de proteção já no avião, que estavam vindo para o Brasil, isto ocorreu, eu vi, estavam vindo para o Brasil, forçando a quebra de contratos, pagando multa para ficar com os produtos. Era literalmente um contexto onde potências ricas e desenvolvidas tirando produtos de países menos desenvolvidos. Então, existe uma geopolítica global que a gente tem que lidar não de modo ingênuo, a gente tem que cooperar com países desenvolvidos, A Fiocruz faz muito isso, é importantíssimo, mas, ao mesmo tempo, temos que ter uma visão nacional que, se não tivermos Estado nacional e economia nacional forte, a cooperação será uma cooperação de joelho, uma cooperação dependente. Com isto, a gente vou desenvolver aqui a ideia, isso está no programa de trabalho, de pesquisa que a gente vem trabalhando, é a necessidade de articular o mundo da ciência, o mundo do conhecimento, da inovação e o mundo do bem-estar como saída para a crise, da crise. Ou seja, aquilo que os economistas mais liberais, conservadores, acham que é problema, para a gente é oportunidade para sair da crise. Ciência, tecnologia, inovação e bem-estar. Essa visão ela impõe a necessidade de ter uma nova agenda de pesquisa e de políticas públicas.
A gente tem um projeto, que é do projeto do Complexo da Saúde 4.0, depois eu faço a propaganda aqui, saiu no número suplemento especial dos Cadernos de Desenvolvimento Celso Furtado. Eu até digo que a bibliografia básica dessa aula, ele é disponível, sem custo nenhum, baixar em PDF, o número temático dos Cadernos de Desenvolvimento Celso Furtado. Deixa eu ver se eu até acho aqui para dar para vocês qual é o número, né? O volume 16, número 28, de junho de 2021, dos Cadernos de Desenvolvimento do Centro Celso Furtado. Não por acaso, um projeto que eu coordenei, com mais de 35 pesquisadores, e que traz uma nova agenda de pesquisa e de políticas públicas, e que a gente continua neste trabalho para poder avançar num novo projeto de país. E aqui eu já queria trazer para os gestores públicos a perspectiva da ética do desenvolvimento no Estado e no serviço público. Ou seja, a ética não é apenas, e isso é fundamental, o uso adequado e correto dos recursos públicos. Isso é necessário. Isso é uma pré-condição, né? Nenhum pacto, nenhuma leniência com a corrupção, falando em bom português. Mas a gente tem que pensar que a ética não é só a ética do comportamento individual, né? Nós podemos ser gestores honestíssimos no nosso comportamento individual e termos tanto medo da caneta, tanto medo da ação, que a gente não está contribuindo para o desenvolvimento do país. Então, a ética, a gente deixar um país como o Brasil, dos mais desiguais do mundo, que não cresce de modo razoável nos últimos anos, né? Ou seja, com taxas de crescimento absolutamente inconsequentes, inapropriadas e baixas. Isto é um problema de gestão pública. Ou seja, o subdesenvolvimento é um problema de gestão pública, é um problema do Estado, é um problema que o serviço público tem que encarar, e eu conclamo, né, a todos nós, porque o mundo está muito arriscado, né? Há uma certa criminalização do servidor público honesto, e que quer ser inovador e que quer fazer diferente. E a gente, ao mesmo tempo, tem que ter os meios e as condições para a gente poder avançar no que eu chamo de uma ética do desenvolvimento. A ética tem que permear a dimensão pessoal, a dimensão coletiva e a dimensão nacional. Né? Trabalhar no Estado Nacional é trabalhar também para o desenvolvimento. Nessa perspectiva, eu trago aqui algumas definições de desenvolvimento, para a gente poder avançar no nosso diálogo, né? Eu trouxe aqui alguns autores clássicos, autores mais, como é que eu vou dizer, mais à esquerda, autores mais entusiastas do próprio sistema capitalista, mas grandes pensadores. O primeiro, Schumpeter, né, que é o grande teórico da inovação, que ele fala: desenvolver não é fazer mais do mesmo, não é apenas crescer. Desenvolver é transformar. Então, a gente, olha só, quando a gente está trabalhando no próprio controle, nos órgãos de controle da administração pública, que felizmente estão agora com uma agenda de inovação, a gente dizer como é que a gente favorece o surgimento do novo. E o novo sempre tem mais risco, incerteza e mais possibilidade de errar. Podemos errar como gestores. O empreendedorismo não está só na área privada. A gente tem que ter um ambiente que permita o gestor inovador trabalhar e, inclusive, errar. Lidar com erro e incerteza talvez seja o grande desafio do século XXI, no meio de uma revolução tecnológica onde a gente não tem certeza de nada. Nós não sabíamos, quando a Fiocruz fez o contrato de encomenda tecnológica no início do ano passado, sobre vacinas que não existiam, o risco era enorme. Imagina se a Fiocruz, a presidente da Fiocruz, uma mulher gestora, a primeira mulher presidente da Fiocruz, não tivesse assinado um contrato de risco de encomenda tecnológica, hoje 60% das vacinas do país não estariam disponíveis. Se não tivesse uma economia, uma instituição nacional que se transformasse e que permitisse empreender, a gente não teria acesso a 60% das vacinas que a gente tem acesso hoje, já numa situação de defasagem e de atraso.
Então, lidar com o novo é um grande desafio da administração pública. A gente não pode depender apenas de sonhadores e que colocam a sua vida pessoal e sua família em risco para fazer o novo. A gente tem que ver como é que a gente prepara o Estado para ser inovador. Isso é uma agenda muito importante. E aí, seguindo nessa perspectiva, o Schumpeter era um entusiasta do capitalismo, mas ele viu, olha, esse sistema se desenvolve se transformando, né? E aí o que está na visão do marxista, né? Que é a síntese do que ele coloca na frase de Marx e Engels: tudo que era sólido desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado. Ou seja, a gente está num sistema que tem que estar permanentemente pensando como é que ele se transforma. O Brasil ele estava forte na sua indústria da segunda revolução industrial e perdeu completamente a corrida em 10, 15 anos. A China não era nada 30, 40 anos atrás, e olha a China aí. Então, Schumpeter, pelo pensamento mais entusiasta do capitalismo, Marx, pela sua crítica do capitalismo, identificaram um bicho. Esse sistema, nós estamos numa sociedade onde o tempo se acelerou. A transformação, eu não posso mais lidar com essa sociedade pensando em fazer mais do mesmo, pensando apenas no passado. Eu tenho que ver como é que eu me preparo no presente, para as transformações que estão em curso e muito mais ainda para o futuro. E aí vem uma grande definição de desenvolvimento, que é a que eu mais gosto, a melhor. O nosso prêmio Nobel, mesmo que ele não tenha ganho, porque ele merecia, o Celso Furtado, onde ele define o desenvolvimento como um processo de mudança social para atender as necessidades humanas, pela diferenciação do sistema produtivo, com a introdução de inovações tecnológicas. Olha só, o Furtado, em 1964, fala que o desenvolvimento depende das inovações tecnológicas e é um processo de mudança social, ou seja, a inovação mais fácil é a técnica, o mais difícil é mudar a sociedade, as pessoas e a forma de lidar com o novo. Então, é um processo de mudança social e ele coloca as necessidades humanas no centro do conceito dele de desenvolvimento. Furtado, de certa forma, une a visão da inovação, da transformação, com uma visão onde coloca a dimensão humana. O Furtado morreu falando: um país industrializado que tem uma base produtiva avançada jamais poderá ser chamado de desenvolvido se as necessidades mais básicas da população não forem atingidas. O Furtado, então, ele junta, é o nosso inspirador nesse sentido, ele junta o mundo industrial, científico, tecnológico da inovação com o atendimento das necessidades humanas. E, por fim, eu trago a própria definição, mais uma vez, o relatório Brundtland, e era um relatório de corte, não era anti-sistema capitalista, era um relatório de como, no capitalismo, você deveria orientar a atividade para que desse sustentabilidade ao planeta e às futuras gerações, lança a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Então, na verdade, o desenvolvimento ele envolve isso tudo. Ele envolve, em primeiro lugar, transformação, inovação e envolve a sustentabilidade do planeta e da própria vida. No campo da saúde, a gente não pode deixar de trabalhar a perspectiva, só um minutinho, a perspectiva em que une, né? A saúde, ao contrário do senso comum, ela une a dimensão social, essa é a mais clássica, né? A saúde é direito, é cidadania, é vida, é projeto de sociedade. O Brasil tem o sistema universal de saúde mais arrojado do planeta, né? O sistema de saúde mais arrojado do ponto de vista assim, que ele é o maior sistema de saúde em termos de população, o maior sistema público de saúde, que tem o objetivo de dar o acesso universal, integral e equânime, que está na nossa Constituição, é o Sistema Único de Saúde. Ou seja, é uma proposta arrojada, porque enquanto os sistemas universais são especialmente sistemas da Europa Ocidental, o inglês, né, da França,
os países nórdicos, nós tivemos a ousadia de colocar na Constituição brasileira o direito universal, equânime e integral à saúde na nossa Constituição. Mas, ao mesmo tempo, a saúde ela constitui ela possui uma dimensão econômica e da inovação que poucas vezes é vista. E agora, no meio da Covid, ela tem sido revelada, tristemente revelada. Eu não posso dizer que é felizmente revelada, porque é em cima de mais de 3 milhões de mortos no mundo, 3,5, em torno de 3,5, e no Brasil se aproximando de 600 mil mortes. Né? Mas mostra a importância da base econômica e da inovação em saúde, onde, se a gente não tem uma área produtiva na atenção básica, na atenção primária, se não temos ventiladores, se não temos hospitais e UTIs, que são, ao mesmo tempo que são unidades de atendimento, são verdadeiras unidades industriais e produtivas. Basta a gente entrar no laboratório de análise clínica que a gente vê isso. São, né, no campo da saúde, é onde está a terceira e a quarta revolução tecnológica. Se a gente olha a tecnologia da informação, inteligência artificial, big data, nanotecnologia, impressão 3D, todas estão dentro da saúde. Então, a saúde ela tem uma dimensão, uma perspectiva econômica e da inovação de grande envergadura. Já já vou dar os dados ambientais. E uma terceira dimensão é a própria dimensão ambiental. Ou seja, a saúde ela une a dimensão social, a dimensão econômica da inovação e a dimensão ambiental. Por isso que eu queria mencionar aqui, Amaury, que a gente está tratando de saúde, mas a gente está tratando do desenvolvimento. Porque não há projeto de desenvolvimento, como eu mostrei naquele primeiro slide, que não deva unir a dimensão social, a dimensão econômica e da inovação e a dimensão ambiental. E a saúde, ela intrinsecamente, ela é essas três dimensões. Ela abarca essas três dimensões. A ideia, então, é de que a gente não pode pensar o mundo da economia, da ciência, tecnologia e inovação separado do mundo social, ambiental, do mundo da vida. Né? Se a gente não tem uma atenção, deixa eu colocar aqui a minha ponteira para me ajudar aqui um pouquinho. Se a gente não tem uma base econômica, científica e tecnológica, a gente não garante educação, saúde, proteção ao meio ambiente. Esses mundos, inclusive na administração pública, são muito diferenciados. A gente tem o mundo das políticas sociais, ambientais e o mundo econômico como se eles fossem mundos separados. E eles são mundos interdependentes. E eu vou poder avançar aqui nessa ideia com vocês. Olha só, no campo da saúde, a saúde mobiliza um sistema econômico, industrial e produtivo que envolve um conjunto de indústrias de base química e biotecnológica, um conjunto de indústrias de base mecânica e de materiais, onde estão os ventiladores, os equipamentos, na biotecnologia está a vacina, os insumos farmacêuticos ativos, né, os IFAs, que todos agora já sabem o que é, os reagentes para diagnóstico, todo o mundo dos serviços. Isso é a dimensão econômica. A área que mais gera emprego na saúde é a área dos serviços, que vai desde a atenção primária. Como é que eu posso pedir para as pessoas se protegerem e manterem distanciamento social, sem ter água, saneamento, esgoto, sem ter equipes de saúde da família que possam orientar as pessoas no local que elas vivem, muitas vezes locais miseráveis e excludentes e perigosos, sem direito, inclusive, à cidadania mais básica, da proteção do Estado. Né? E o sistema de serviço que envolve os hospitais, no nível de complexidade mais alto, né? Como uma UTI para o tratamento da Covid, os ambulatórios médicos, né? Os serviços de diagnóstico, aquelas grandes unidades de diagnóstico, e toda a atividade de varejo de distribuição. E o sistema de informação e conectividade. São 4 subsistemas, de base biológica, de base mecânica e eletrônica e dos serviços de saúde. E o 4º subsistema, isso foi introduzido mais recentemente nessa nossa visão, o sistema de informação e conectividade. Nós não fazemos mais saúde sem informação, sem previsão, sem inteligência artificial, sem bases de dados, né, o Big Data, como se fala. Por exemplo, a vacina para a Covid,
ela foi desenvolvida utilizando bases, né, hiperbases de informação sobre genoma, sobre as pessoas, sobre os vírus, sobre os segmentos de DNA, ou seja, foi tecnologia da informação pura desenvolvendo a vacina. Por outro lado, né, pegando aqui o exemplo da Covid, que nos afeta, como que a gente faria o tratamento, a prevenção da Covid sem diagnóstico? Como faria sem equipamentos, sem ventiladores, sem tomógrafos para ver o nosso pulmão, ressonância magnética? Como a gente trataria da Covid sem atenção primária, sem hospital, sem diagnóstico? Como é que a gente trataria da Covid sem informação genética, sem entender as novas variantes virais, sem entender a genética das pessoas e como é que ela interfere e como é que interage com as vacinas e com os futuros medicamentos? Então, a saúde ela mobiliza todo o sistema produtivo, que representa 9% da economia nacional, e minha aposta é que vai chegar a 15%. E se não chegar, é porque a gente não vai estar dando direito à vida. A saúde emprega mais de 8 milhões de pessoas. Atenção, hoje o nosso desemprego está aberto, né? O precário é muito maior, mas o desemprego aberto está em 15 milhões de pessoas, em torno de 15 milhões. Só a saúde emprega diretamente 8 milhões de pessoas. Emprego direto e indireto chega a 20 milhões de pessoas. Olha a saúde e o bem-estar como saída para a crise, inclusive gerando emprego. A saúde representa 30% da pesquisa e tem um altíssimo potencial para estimular a economia, uma área-chave da quarta revolução tecnológica e industrial. E olha como é que é o nosso... Eu aqui vou mostrar para vocês como essas duas dimensões são interdependentes. Se eu não tiver uma base econômica, tecnológica da inovação, eu não tenho uma base social de acesso. Isso aqui é o quadro que mostra a nossa balança comercial em saúde. A gente calculou isso, antigamente só se calculava da farmacêutica, de equipamentos, e na Fiocruz, por esta visão integrada, a gente começou a calcular o déficit comercial em saúde. Quando o acesso à saúde começa a crescer, as importações, que é essa curva aqui de cima, elas explodem. A gente sai das importações do patamar de 5 bilhões de dólares para um patamar de mais de 15 bilhões e vai chegar a 20 bilhões de dólares com as importações para a Covid. Com certeza vai chegar a 20 bilhões, infelizmente. Ou seja, o nosso sistema social avançou e o nosso sistema econômico tecnológico ficou para trás. Olha o que aconteceu no campo da farmacêutica. 75% das importações são de vacinas e medicamentos. 90% dos insumos farmacêuticos são importados, que é o que gera o efeito terapêutico e a prevenção que a vacina gera, por exemplo. Os ventiladores na Covid triplicaram as importações, foi de 50 milhões de dólares para mais de 167 milhões. Os equipamentos de proteção individual passou as importações para 1 bilhão de dólares, saindo de 700 milhões de dólares, num contexto em que mais de 100 países bloquearam as exportações para outros países. Todos os países desenvolvidos bloquearam as exportações de produtos em saúde no meio da pandemia. No meio da pandemia, os países desenvolvidos claramente colocaram primeiro a gente, depois vocês. Tá? Ficou claro que, sem ter uma economia nacional forte em ciência, tecnologia e inovação, a gente tinha o risco do próprio direito à vida, né? Que é o primeiro direito da nossa Constituição. Nesse contexto, a gente está eu trago essa figura aqui, o risco de estar numa revolução tecnológica, onde a gente vai ter um mundo robotizado, um mundo inovador, o mundo da quarta revolução tecnológica, com as pessoas dependendo das esmolas das máquinas, né? Essas esmolas aqui poderiam ser vacinas. O que a gente está assistindo hoje no mundo é que 75% das doses distribuídas estão apenas em 10 países. Ou seja, de um lado a gente tem uma hiperindustrialização, uma hiperinovação, e de outro lado uma exclusão e um aumento da desigualdade global, principalmente quando a gente não considera a China, porque ela modifica estatísticas. No campo da saúde, a revolução tecnológica, a primeira revolução tecnológica tem um impacto imenso no emprego, né?
as taxas de automação, né? A porcentagem de emprego que vai ter risco de automação. Na área de transporte, isso chega a mais de 50%. Na área de manufatura, quase 50%. Olha aqui, isso de um lado é uma boa informação. A área de saúde e de educação continuará a gerar emprego, mesmo sendo impactada. Na saúde, cerca de 30%. A ideia é que, se a gente olhar a saúde como qualidade de vida e como cuidado das pessoas, a saúde pode ser, inclusive, uma solução para que a gente não tenha uma massa de pessoas desempregadas dependendo de esmola das máquinas, né? Então, mas isso não vai, porque a gente, por exemplo, pode tratar de um idoso, eu vou aqui para ficar um pouco mais informal com vocês, eu soube de um caso, né, onde o médico foi chamado por uma família, né, um agente comunitário de saúde, que o idoso estava com um problema. E ele chegou lá e falou, não, ele não tinha problema nenhum. Ele só precisava de um afeto, de um cuidador, que falasse para ele que ele não tinha problema nenhum. Então, esse idoso ele tinha problema. Ele estava infeliz, ele podia cometer o suicídio, ele podia, a tristeza, gerar uma doença infecciosa, a gente sabe como isso gera, ainda mais na população idosa. E se não fosse o cuidador que foi na casa do idoso perguntar, está tudo bem? Essa sua dor, não se preocupe. Esse seu problema, esse resfriado, não me parece grave. Você quer que eu venha aqui de 15 em 15 dias para perguntar? Se você tiver algum problema, tem um telefone que você pode recorrer. E aquele idoso que estava doente, mesmo que não aparecesse no exame clínico, ficou com saúde, ficou saudável. Então, este cuidado não é substituído por máquina. Então, a área do bem-estar também é uma área que, se a gente tiver uma sociedade decente, que cuide das pessoas, das crianças, dos idosos, dos excluídos, da gente, e isso a máquina não vai cuidar. A máquina pode até nos avisar, vai lá porque foi registrado no nosso sensor uma queda do idoso. A inteligência artificial permite isso. Até dizer se a queda foi um simples tropeção ou se foi um ataque cardíaco. E eu posso ir lá cuidar e ver o que está acontecendo, mas exige o cuidado. Então, na verdade, a gente está num contexto de um risco enorme de desemprego, na sobrecarga dos sistemas de proteção social, numa dependência crescente de transferência de renda para grupos excluídos. Se a gente não tem uma economia forte, uma tecnologia forte, a gente vai depender apenas de rendas compensatórias assistenciais, que são necessárias, mas isso não pode ser uma dependência eterna e estrutural. A gente corre o risco de emergir o que eu chamo de um colonialismo de bem-estar, ou seja, dar pequenas migalhas para manter uma situação de desigualdade inaceitável, tá? E uma desigualdade no conhecimento, aonde poucos lugares, eu vou trazer aqui alguns dados que mostram isso, se arvora dizer o conhecimento é apenas meu, só eu tenho capacidade de gerar conhecimento. Vocês apenas têm que me dar os dados, porque o conhecimento quem gera sou eu. É uma sociedade que tem forte risco de segmentação e de um conflito distributivo, social e geopolítico, envolvendo todo o campo da demografia, né, do envelhecimento da população, das mudanças demográficas, da automação e da desigualdade. Essa aqui é uma frase de um diretor de uma empresa de robótica, que ele fala, não são as ocupações de baixa qualificação as únicas ameaçadas, mas também o setor de serviço e até o mercado de profissionais altamente qualificados. E aí ele fala, nossas inovações não têm por objetivo tornar os empregados mais eficientes. A meta é dispensá-los completamente. Ou seja, esse mundo aqui, né, se não houver uma ação pública de Estado, não para impedir o robô, não para impedir a inteligência artificial, mas sim para colocar a máquina e as coisas a serviço das pessoas e do planeta, né? Na verdade, o que a gente assiste hoje é uma geopolítica global tensa, uma disputa geopolítica global. Isso aqui foi a reunião do G7,
onde se havia previsão que haveria financiamento para a distribuição equânime de vacinas para o mundo, e o resultado foi pífio, foi uma esmola, pior do que aquela do robô, e aonde a gente via toda a disputa Estados Unidos e China. Na verdade, não foi uma reunião de cooperação, foi uma reunião para marcar a disputa geopolítica global dos Estados Unidos com a China, e muitos, como a gente, ficando fora dessa disputa e das áreas e dos países prioritários do ponto de vista da geração do conhecimento, da tecnologia e da inovação e, portanto, do próprio direito ao acesso aos produtos e serviços relacionados ao bem-estar. Aqui esse mapa mostra o tamanho da bola, a intensidade de ciência e tecnologia. Mais uma vez, está aqui China, Estados Unidos, países europeus. O Brasil ainda tem uma bola razoável, mas o gasto em ciência e tecnologia no Brasil, por exemplo, do ano passado, o principal fundo de ciência e tecnologia ele foi executado em menos de 10%. Então, a bola do Brasil está murchando no maior ouro e no maior ativo do ponto de vista do desenvolvimento, segundo aquelas definições que a gente viu. A fonte da inovação é o conhecimento, é a ciência e a tecnologia, como a gente aprendeu. Aqui na área de patentes, 88% das patentes estão concentradas apenas em 10 países. E olha aqui o nível de aceleração do patenteamento em saúde no mundo. Ou seja, a patente da saúde é a riqueza de amanhã e a exclusão de amanhã. Quando a gente vê 88% das patentes estão apenas em 10 países e crescimento nesse nível vertiginoso, podem dizer, vamos ter problema para o tratamento do câncer, das doenças do coração, da atenção primária que usa inteligência artificial para a gente chegar antes da doença. Então, isso é fundamental. Entrou uma mensagem aqui para mim, acho que não era nada, não. Bom, aqui no campo da inteligência artificial ocorre a mesma coisa, uma forte concentração da inteligência artificial em poucos países do mundo. E olha o quadro do Brasil, gente, que nós temos que nos preparar, é aí a ética do desenvolvimento que eu trago aqui para os gestores públicos. Esse aqui é o principal produto de exportação de cada estado brasileiro. Carne bovina, soja, ferro, alumínio, petróleo cru, carne de frango, açúcar em São Paulo, soja aqui no sul, Nordeste, melão, calçado, semifaturados, o Brasil voltando a ser uma grande fazenda. Nós vamos ficar alijados deste mundo. A gente está sendo com o risco de ficar dependendo das esmolas e do fornecimento de matérias-primas, minérios, nossas riquezas e os nossos dados. Hoje, o dado é a matéria bruta a partir do qual se gera informação, conhecimento e desenvolvimento. A coisa do dado que eu quero mostrar para vocês, esse eu acho muito representativo. Desculpa aqui que eu não traduzi esse slide. Esse é um algoritmo dessas grandes empresas de informação. Lembra aquele subsistema de informação? Da Google, Amazon, Watson, Tencent, foi as grandes empresas. Sabe como é que o algoritmo lê o sabonete nosso? Como hambúrguer, sanduíche, bolo. Ele só lê este sabonete como sabonete ou como produto de limpeza. Ou seja, quem faz a revolução tecnológica, olha só, eles mesmos aqui falando, os desenvolvedores normalmente são brancos, muito bem educados em países de alta renda. E os algoritmos que eles preparam e que eles fazem não são neutros. Quando a gente fala, vamos lavar as mãos, 90% da população brasileira usa este sabonete, não este sabonete, ou mais de 90%. E o algoritmo, a ler, então isso mostra a desigualdade e a não neutralidade do conhecimento e da tecnologia. Para quem é essa tecnologia e a serviço de quem que ela está? Quando eu olho nas patentes, onde há a concentração das patentes no mundo? Poucas regiões, quanto mais escuro tem mais patente. De novo, Estados Unidos, China, o Brasil está ficando mais clarinho na foto,
tá? Ou seja, Europa Ocidental, uma concentração brutal das patentes do mundo. E olha que coisa dramática. Concentração de patente como um indicador de inovação, de apropriação privada sobre o conhecimento, a desigualdade no índice de desenvolvimento humano, ajustado pela desigualdade, é muito semelhante a esse quadro. Mais uma vez, eu volto lá, mais uma vez mostra como esses dois mundos estão interligados. O mundo da desigualdade na economia, na tecnologia, o mundo na desigualdade no próprio índice mais conciso no IDH. Aqui eu trago para vocês que, mesmo no contexto do governo Biden, que a gente acha favorável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da democracia, dos direitos humanos, mas a gente não pode se iludir que uma das primeiras medidas do governo Biden foi reativar e reavivar o Buy America Act, ou seja, o que é comprado pelo Estado americano é priorizado o que é feito nos Estados Unidos. O Buy America Act, que vem lá dos anos 30, né, e o Biden lança um grande programa voltado para o fortalecimento da sua base econômica, e olha lá nas suas prioridades, tá? Medicamentos, vacinas, os insumos farmacêuticos ativos e o próprio complexo da saúde, como eles chamam, né, da base industrial para a preparação para a saúde pública e biologia. E apostam claramente, ou seja, eu estou pegando um governo e um presidente que vem com a proposta ambiental sustentável, que vem com a proposta democrática, mas ele não deixou, no contexto geopolítico global, aqui, e no contexto dos atos e dos programas que foram lançados, de colocar a economia nacional americana é central, é decisiva e é prioritária. Bom, isso aqui mostra de novo, não vou voltar àquele slide, o índice de Gini é um índice de desigualdade. Quanto mais próximo de 1, a desigualdade é maior. Quanto mais próximo de 0, a desigualdade é menor. Países especializados em produtos minerais apenas são muito mais desiguais do que países especializados em produção tecnológica mais sofisticada. Mais uma vez, mostra como o mundo da tecnologia e o mundo social são interdependentes, tendem a ser mais desiguais do que países baseados no conhecimento, na tecnologia e na inovação. Então, na verdade, isso aqui eu volto com aquela figura, mas no contexto da quarta revolução tecnológica, que essas transformações que envolvem a hiperdigitalização, hiperconectividade, inteligência artificial, big data, big science, está relacionado com as transformações no mundo da vida, né? Na forma de produzir bens e serviços, na forma de produzir conhecimento, ciência, tecnologia, na forma de se relacionar em termos individuais e sociais. Ou seja, eu estou tendo uma transformação tecnológica que está mudando a família, está mudando a relação com amigos. Como é normal hoje grupos de amigos que não se veem há anos e se relacionam por grupos de Zap. E adolescentes que, quando vão à rua, não sabem se sociabilizar, não sabem conversar com amigos e ficam trancados em seu quarto, tristes, e se comunicando pela internet. Na verdade, assim, o mundo, né, aproxima tanto quem está distante e afasta tanto quem está próximo, né? Então, é esse mundo que a gente vai ter que lidar, e isso muda também completamente a relação Estado-sociedade e o mundo da vida, né? Eu aqui, para ir terminando aqui minha apresentação, vou colocar aqui no campo das vacinas, como esses mundos são interdependentes. Aqui é quem produz vacina no mundo. Eu trouxe as quatro das mais importantes. Da Moderna, da Oxford AstraZeneca, Sinovac e da Pfizer. Olha como poucos lugares do mundo produzem vacinas. O Brasil, felizmente, entrou pela Fiocruz e pelo Butantan em 2 dessas vacinas, né? Se não fosse isso, a nossa exclusão seria muito maior. E olha o que acontece a distribuição da primeira dose no mundo, né? Ou seja, como o mundo está desigual, as cores aqui
mais clarinhas é quem já teve a primeira dose e as mais escuras quem não teve ainda a primeira dose. Olha como quem produz interfere em quem tem acesso às doses de vacina. A gente numa posição aqui intermediária. Tá? O Brasil ele pôde produzir vacinas não por uma casualidade e com atraso, porque não somos inovadores ainda. Mas eu digo até aqui em cima, a gente está no jogo porque a gente nunca saiu do jogo das vacinas. Se não fosse a Fiocruz e o Butantan, instituições centenárias, aqui é todo o portfólio de vacinas, né? Por trás da vacina para a Covid do Butantan e da Fiocruz, está mais de 20 anos de construção de capacidade tecnológica que está por trás dessas vacinas. Eu vou dar aqui o exemplo, já vou entrar aqui no exemplo da Fiocruz. Tá? Foi feito umas parcerias para o desenvolvimento produtivo, isso é inovação na gestão pública de modo muito importante, ou seja, as compras do Ministério da Saúde foram articuladas e encomendadas à Fiocruz, que, por sua vez, se articulou com empresas nacionais e internacionais na área de biofármacos. Não existia Covid ainda. Foi essa estrutura tecnológica de biofármacos que a Fiocruz fez, incluindo relação com países europeus, com Cuba, relação com empresas privadas grandes e também de países menos desenvolvidos, como eu dei aqui o exemplo de Cuba. Tá? Foi essa relação da Fiocruz com empresas nacionais e as compras públicas, o mercado brasileiro garantindo o mercado para a Fiocruz, que permitiu, na mesma base tecnológica, que a Fiocruz pudesse absorver e produzir a vacina para a Covid em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O mesmo do Butantan. A vacina para a gripe do Butantan, que foi desenvolvida e absorvida em mais de 20 anos, inclusive à época questionada por questões burocráticas, que o Ministério comprava por convênio e não por contrato. Eu estava no Ministério nessa época. Não tenho vergonha de dizer que levei um PAD, processo administrativo disciplinar, porque não aceitei comprar direto da Sanofi e excluir o Butantan. Eu tenho orgulho desse PAD. Não aceitamos isso. Não aceitamos. Se não fosse o Butantan a produzir vacina para a gripe, ele hoje não saberia produzir vacina para a Covid. É a mesma base tecnológica que produz vacina para a Covid, foi a que produziu vacina para a gripe, e que o gestor público, que felizmente hoje os órgãos de controle estão incorporando a visão da inovação, a visão da incerteza, a visão do risco, e a gente tem muito a avançar, podemos tratar isso no debate, né? Se não fosse esse passado corajoso do Butantan e da Fiocruz, inclusive na encomenda tecnológica, onde a presidente da Fiocruz adquiriu um produto que não existia. Imaginem gestores públicos, ela adquiriu 100 milhões de doses inexistentes em troca de um futuro incerto. A gente hoje estaria frito. Menos 60% da população vacinada, no mínimo, se juntasse Butantan e Fiocruz. Meu dado era de 80% até há pouco tempo, das vacinas da Fiocruz e do Butantan. Bom, a ideia, então, é que a gente está num contexto, deixa eu aqui avançar um pouco, isso aqui é a propaganda aqui a divulgação, prefiro dizer assim, dos cadernos de desenvolvimento. Eu já falei, por favor, leiam onde essa perspectiva está colocada, do Complexo Econômico Industrial da Saúde, e a ideia é que a saúde faz parte da estrutura econômica. Todas, e o bem-estar, falando mais amplo, né? Que todas as mazelas e as virtudes da sociedade se reproduzem dentro da área social. E que, na verdade, a gente precisa juntar o pensamento de Celso Furtado, com o pensamento que criou o nosso SUS, o pensamento de Sérgio Aroca, foi a liderança do SUS, para pensar ao mesmo tempo o sistema universal e o sistema de economia nacional que rompa com os bloqueios estruturais que a gente tem ao desenvolvimento. Na verdade, articular produção, ciência, tecnologia e inovação, equidade, inclusão social e os sistemas sociais universais, e o ambiente e o desenvolvimento sustentável é um triplo desafio para a gente reconstruir o Brasil. E a gente só faz isso sob a liderança e sob a atuação
de Estado e de servidores que sejam fortes e qualificados, né? A gente hoje está no risco, antes de eu terminar aqui, da recriação do pacto colonial do século XIX em pleno século XXI. O pacto colonial do século XIX, ele proibia a gente de ter moeda e finanças públicas. A emenda constitucional 95, na verdade, é uma proibição que a gente tenha a nossa própria moeda. A gente só pode gastar aquilo que arrecada, e quem pode emitir dinheiro para gastar é apenas os Estados Unidos, ou quem tem a moeda padrão. Proibia-se no pacto colonial a manufatura. Eu mostrei o processo de desindustrialização do Brasil, a gente está voltando a ser uma grande fazenda. Proibia-se a democracia e os direitos sociais. O que a gente assiste, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, da periferia das grandes cidades, é uma total perda de cidadania e de democracia. Eu não estou falando apenas do voto, eu estou falando do cidadão que não tem direito de sair de casa a hora que ele quer, que não tem direito a ter gás se não compra da milícia. Isso é não ter democracia. Tá? A proibição no Pacto Colonial de ter uma inserção soberana, né? Ou seja, você não podia ter articulação com outros países que a não ser com a sua metrópole. De novo, a gente vê o Brasil dependente de poucos países que compram seus produtos. Se proibia no Pacto Colonial ter universidades, e hoje as universidades estão todas em crise, estão todas em risco. Na verdade, se proibia ter uma nação independente. Então, é essa discussão que a gente está fazendo hoje e que a saúde nos traz com força, né? E aí eu trago grandes desafios nacionais que a gente tem que lidar para essa reconstrução do Brasil. O desafio da desigualdade. Somos o 10º país mais desigual do mundo em termos do Gini. O desafio da desigualdade regional em termos de expectativa de vida. Eu vou dizer, dentro dos países, a expectativa de vida de Paraisópolis, quando eu vou comparar do Morumbi, separados por um muro, é de mais de 10 anos de idade. O desafio das novas tecnologias. Como é que o Brasil entra na 4ª revolução tecnológica? O desafio da segmentação, acabei de falar, da segmentação das nossas cidades, né? da nossa forma de vida em condições totalmente subhumanas e separadas por um muro. Tá? O desafio ambiental e regional que a gente tem, o desafio da mobilidade do caos urbano e o desafio do desenvolvimento regional e, por fim, o próprio desafio da saúde. Aqui é uma foto clássica de Oswaldo Cruz, lá no início do século, já com essa visão que juntava ciência, tecnologia, inovação e saúde. E a foto aqui, essa aqui é as fotos das pessoas sendo vacinadas pela Fiocruz, uma foto histórica, é aqui os trabalhadores de Manguinhos, os servidores de Manguinhos, que estavam por trás de toda essa história. E esses desafios, o que eu trago aqui para vocês, desculpem que eu vou repetir os slides, eles não são só problemas, eles nos dão um mapa para a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento para reduzir a desigualdade, uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento para investir em saúde e elevar a expectativa de vida da nossa população de modo mais equânime. A gente entrar na 4ª revolução tecnológica, a gente não aceitar e entrar nas cidades, na vida nas cidades, na mobilidade urbana e nas cidades, de modo que elas sejam ambientes bons de viver e de nascer e de morrer também com dignidade. O desafio da gente lidar com o meio ambiente de modo sustentável, e lidar com o meio ambiente gera renda, gera emprego. Tecnologias sustentáveis não são apenas problemas, são oportunidades. É essa mudança de óculos que a gente está trazendo para discutir aqui com vocês. Tá? O desafio, a gente não investir em automóvel o tempo inteiro e não em mobilidade urbana, transportes coletivos, usar a inteligência artificial para a gente ter uma vida. Não é razoável que um trabalhador perca 4, 5, às vezes 6 horas do seu tempo de vida, indo e voltando para o trabalho, nesse caos urbano. E isso, ao mesmo tempo, fornece uma agenda de desenvolvimento, por exemplo, para o transporte público, para o transporte coletivo. Isso gera emprego, estimula a empresa, dá lucro também. Não estamos com uma agenda aqui, uma agenda, como é que eu vou dizer, radical, anti-empresa e anti-desenvolvimento no contexto capitalista que a gente vive, mas dizer para onde a gente vai desenvolver,
mas vamos continuar desenvolvendo e chorando porque temos menos automóvel para viver neste caos urbano e com os transportes coletivos, onde todo dia se fecha uma linha de ônibus, se fecha um transporte coletivo, porque não dá mais lucro para que as pessoas vivam e possam ir trabalhar em condições decentes, obrigando pessoas a acordar 4 da manhã para chegar no trabalho às 8. Bom, então este mapa, o desafio da saúde, como eu falei, não é só um problema, é uma oportunidade. É a saúde como uma frente de desenvolvimento, de inovação, de geração de emprego, de renda. É a gente olhar para o nosso país como um espaço que tem seus problemas e que os seus problemas vão ser as fontes da estratégia de geração da riqueza e de superação do subdesenvolvimento. É uma inversão o que a gente traz aqui. O que a gente vê como problema, o que era para nos envergonhar, deve ser aonde o Estado deve atuar, deve gerar renda, deve gerar emprego, deve estimular empresas, estimular inovação, estimular emprego, estimular a vida, né? Gente, é um pouco essa a ideia. O bem-estar, ele gera produção, inovação, conhecimento, direito, meio ambiente, cidadania, democracia. Eu vou trazer uma última citação, não vou citar todos, apenas 2 citações aqui, fechando com Celso Furtado, que eu falei tanto, e com Oswaldo Cruz, né? Celso Furtado: o subdesenvolvimento, como Deus Janos, tanto olha para frente como para trás. Não tem orientação definida. É um impasse histórico que espontaneamente não pode levar, senão a alguma forma de catástrofe social. Somente um projeto político apoiado em conhecimento consistente da realidade poderá romper sua lógica perversa. Ou seja, um projeto de sociedade amparado em conhecimento, não é natural que a gente vá superar o subdesenvolvimento. O papel do Estado e de um projeto é absolutamente central. E a frase de Oswaldo Cruz, para a gente não ficar triste: sem esmorecer para não desmerecer, né? E aqui eu trago, né, esse slide que eu gosto muito de mostrar, para fora da caixa e para dentro da sociedade brasileira, né? A gente pensar para fora da nossa caixinha, da nossa zona de conforto e dialogar com os problemas reais da sociedade que a gente vive.